Olá, nós começamos mais uma edição do programa Entrevista aqui pela TV Câmara Bauru e o grande desafio para milhares de brasileiros durante a virada de ano é começar 2014 sem problemas financeiros. E você, faz parte daquela massa que não conseguiu economizar, gastou demais e já começou o ano com o pezinho no vermelho? A gente preparou um programa especial, uma espécie de manual mesmo, né, em formato de manual de economia, com a presença do consultor em gestão financeira, o Kleber Andriotti Castro. Kleber, primeiro, obrigada pela presença e por ter aceito o convite para vir aqui à TV Câmara. Obrigado, eu que agradeço, Lidiane. Bom, começar falando sobre a primeira orientação dos economistas, né? Sempre a palavra-chave é planejamento, né? Agora, para as pessoas que não fizeram esse planejamento prévio, para as despesas de início de ano, os impostos, né, material escolar, enfim, para que as pessoas que não fizeram a lição de casa, dá tempo de correr atrás do prejuízo? Bom, para 2014 já fica um pouco apertado, né? Muita gente já recebeu os carnês de IPTU, de PVA, então para fazer um planejamento agora em cima da hora fica um pouquinho complicado. Se a pessoa está muito apertada, se está com as despesas no limite, o ideal é que ela opte por um parcelamento agora e já comece a se planejar para o ano de 2015 para que esse aperto não ocorra novamente. A expressão-chave seria a reeducação financeira. Exatamente. Quando a gente fala de orçamento familiar, de finanças pessoais, a palavra-chave é educação financeira ou planejamento, né? Não dá para conseguir atingir os seus objetivos de vida, conquistar as coisas sem ter um bom planejamento. Isso fica um pouco complicado. Agora, a famosa agenda, o caderninho de contas, são essenciais para quem quer começar a fazer esse planejamento? Isso, na verdade cada pessoa deve procurar utilizar, apontar suas despesas, suas receitas da forma como melhor lhe convier, como mais lhe agradar. Tem pessoas que usam uma planilha, tem pessoas que usam um celular, tem pessoas que usam um caderninho com lápis. O importante é a pessoa ter consciência de que ela precisa ter realmente a anotação diária de tudo que ela consome, de tudo que ela gasta e anotando isso para que no fim do mês ela consiga fazer um levantamento de tudo que ela recebeu e de tudo que ela gastou. Agora, Kleber, eu estava lendo algumas pesquisas feitas com famílias brasileiras que apontaram que a gente tem um excesso de despesas em aproximadamente 20%, seja no telefone, seja na conta de luz, na água, na alimentação, enfim, e que a gente acaba exagerando até naqueles cafezinhos que a gente consome durante o dia, né? Sim. Isso é verdade? A gente não tem aquele pé no freio? O brasileiro, por hábito, não tem o costume, não tem o hábito, né, de planejar e de apontar suas despesas, de anotar o que gasta. Então, com esse comportamento é fácil sair da linha e acabar gastando mais do que ganha. Não raro, muitas famílias, quando começam a fazer um levantamento dos seus gastos, veem que os supérfluos, como o cafezinho que você citou, como uma happy hour no fim do dia, acabam superando o valor que é um valor que é recomendável, né? Vale lembrar que da remuneração total da família, é bom que não só o dinheiro dê para guardar, para pagar todas as despesas, como ainda sobra um valor no fim do mês para as pessoas guardarem para uma eventualidade, né, para de repente quitar os impostos do ano seguinte de forma à vista ou eventualidades como doenças, como um carro que bate, por exemplo. Agora, tudo isso inclui o chamado consumo consciente, né? Então, como as pessoas elas podem consumir? No caso das mulheres, comprar as roupas, os perfumes, os sapatos, enfim, mas sem complicar o orçamento. É importante que as pessoas tenham em mente o quanto elas podem gastar sem comprometer o seu orçamento, né? Pesquisas indicam que as compras de supermercado, 85% das compras do supermercado das pessoas, de maneira geral no Brasil, são feitas por impulso, ou seja, 85%? 85%. São aquelas compras que não estavam planejadas, não estavam na lista de compras, que a pessoa não saiu destinada a comprar esses itens e acabou comprando porque estavam perto do caixa, estavam com uma embalagem bonita, uma promoção, enfim. Isso ajuda, esse tipo de comportamento, não só em compras do supermercado, mas em roupas e sapatos, em todo o resto, isso ajuda a quebrar um planejamento, né? Então é importante que as pessoas tenham conhecimento e a noção do quanto elas podem gastar. Você vai fazer uma compra de roupa, quanto eu posso gastar? Né? Se ela tiver essa consciência, ela vai saber escolher as peças de acordo com a necessidade dela e não com a vontade. Agora, para quem se complicou nesse final de ano, seja no cheque especial ou seja na fatura, né? Aquele pagamento da fatura mínima do cartão de crédito, qual é a orientação?
Bom, as taxas de juros no Brasil são das maiores do mundo, né? Do cartão de crédito chega a ultrapassar 300% ao ano. Ou seja, uma dívida de R$ 1.000, depois de um ano ela já está em R$ 4.000, se não for paga. Então, o ideal, primeiramente, é que se cortem todas as despesas não necessárias para que se faça sobrar dinheiro no fim do mês para conseguir pagar o mais rápido possível essas dívidas. A segunda orientação é que se procurem linhas de crédito mais baratas do que aquelas através das quais as pessoas estão atrasadas. Então, por exemplo, o cartão de crédito, que é a forma de pagamento mais cara, convém procurar muitas vezes uma linha de crédito num banco, um empréstimo pessoal, para quitar aquele cartão de crédito, porque às vezes a linha de crédito no banco é de 2% ao mês, então é muito mais baixo. Fica mais fácil pagar porque os juros são menores. E como eu falei, reduzir as despesas ao máximo para quitar essas dívidas o mais rápido possível, né? Kleber, quais são os principais prejuízos da pessoa que tem o seu nome inserido nos serviços de proteção ao crédito, como Serasa, SPC, por exemplo? Bom, na maioria das empresas ela fica impedida de comprar crédito, né? Ela fica impedida de fazer um financiamento, de comprar através de um crediário. Esse é o principal prejuízo do consumidor que fica com o nome sujo, que fica com o nome inscrito no serviço de proteção ao crédito. Agora, começo de ano, não se fala outra coisa a não ser no pagamento dos impostos. Eu queria que você desse algumas orientações. Por exemplo, a gente já começou com os vencimentos do pagamento do IPVA, né? Ou para quem vai pagar a primeira parcela ou para quem vai pagar à vista. Sim. Os 3% de desconto aqui no estado de São Paulo, eles valem a pena? Não, não valem a pena. Com as taxas de juros que a gente tem e com a taxa de desconto que é oferecida, esses 3%, o ideal é que se procure quitar à vista. Então, se a pessoa tiver o dinheiro parado numa conta corrente ou mesmo numa aplicação, numa poupança, o ideal é que ela resgate esse dinheiro e use o dinheiro para pagar, quitar as contas à vista, tanto IPVA quanto IPTU. Se não for possível, aí tudo bem optar pelo parcelamento, mas é importante ter consciência de que no ano que vem, se esse dinheiro for juntado, a pessoa vai pagar menos juros, vai economizar um pouquinho no final das contas. No caso do IPTU, agora em Bauru, se não me engano, desde o ano passado, ele começa a ser entregue, os boletos começam a ser entregues a partir de abril, né? Os vencimentos começam a acontecer a partir desse mês. Isso dá um fôlego para o contribuinte? Então, em abril só que vem, dá tempo de planejar até lá, a gente está em janeiro ainda. Para aquele contribuinte que não se planejou e não foi juntando dinheiro durante o ano, se conseguir fazer isso até o recebimento do carnê para quitar à vista, melhor. Se não conseguir, como disse, pode optar pelo parcelamento, mas sempre optando pelo pagamento à vista com essas taxas de desconto que são oferecidas que não são vantajosas. Agora, para quem tem filho em casa, a situação é pior, né? Porque tem a questão da compra do material escolar e também a rematrícula ou a matrícula escolar. A dica é sempre pesquisar os preços. Isso. Com relação aos materiais escolares, a lista é muito grande, muitas vezes são valores muito altos. Então, em primeiro lugar, pesquisar os preços em diversas lojas, buscar descontos, buscar ofertas e, por último, procurar fazer uma compra no mesmo lugar para solicitar um desconto maior, né? Quanto maior a compra, maior o desconto que você consegue negociar com o vendedor. Então, buscar comprar no mesmo lugar facilita um pouco para baixar esse valor total. Agora, falando sobre a questão dos juros, Kleber, em que momentos vale a pena comprar à vista? Em que momentos vale a pena você fazer a compra a prazo, parcelar? Por exemplo, lojas que não dão desconto à vista, lojas que não incidem juros em cima do pagamento em 10 vezes, por exemplo. Em que situações cada uma dessas condutas vale a pena? Bom, no caso do pagamento à vista e o pagamento parcelado terem o mesmo valor, sempre vale a pena o pagamento parcelado. Porém, há duas coisas que nós precisamos ressaltar aí. Primeiro é que, para fazer um pagamento parcelado, deve haver um planejamento, porque facilmente a gente consegue estourar o nosso orçamento se a gente começar a parcelar todas as nossas compras, né? Então, para quem não tem um planejamento, uma organização do orçamento familiar, o ideal é que procure pagar sempre à vista para não ficar endividado e não acabar perdendo o controle. O segundo ponto a se levar em conta é que essa questão do valor parcelado ser igual à vista, que muitas lojas propagandeiam por aí, na verdade nem sempre ou na maioria das vezes não é realista, né? Então muitas vezes se você chegar ali com dinheiro vivo,
oferecer o pagamento à vista, muitas vezes você consegue um desconto. É importante que a pessoa faça o cálculo para ver se as taxas de juros de uma poupança ou de uma aplicação desse dinheiro parado e aplicado são mais altos do que a taxa de juros cobrada pela loja. Se a taxa de juros cobrada pela loja for mais alta, compensa pagar à vista a mercadoria. Geralmente é o que ocorre, né? A poupança hoje em dia é a aplicação que menos dá. Então a dica é procurar sempre comprar à vista.